Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como uma boa conversa entre amigos. É isso mesmo. E hoje nós vamos falar com uma perita criminal, engenheira civil. Inclusive, ela transforma os seus desafios em oportunidades. Ela superou um câncer de mama e também hoje ela ajuda muitas mulheres com voluntariado. Nós vamos falar com Clara Vasconcelos. Clara, seja muito bem-vinda ao Conversa Diário. Obrigada por aceitar o nosso convite e principalmente por vir compartilhar da sua história ao longo de toda a sua trajetória. Obrigada mesmo por aceitar esse convite. Seja Imagina, bem-vinda. eu que agradeço a acolhida de sempre aqui na TV e a oportunidade de estar sensibilizando outras pessoas, né, as mulheres, principalmente nesse mês de outubro, e estou aqui para falar, coisa que a gente gosta bastante. A fala ela é muito poderosa, né? É isso mesmo. Então vamos começar conhecendo primeiramente quem é Clara Vasconcelos, da infância, e como decide por essa carreira, inclusive que é vista hoje nem tanto, mas no período quando você foi cursar a faculdade, que era muito mais voltada para o âmbito masculino, que é a engenharia civil, como perita criminal. A gente quer conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória, né, desde a infância até a vida profissional. Depois nós vamos entrar na questão quando você supera a questão do câncer, inclusive. Por favor, conte pra gente, compartilhe. Eu sou bem do interior, né? O sotaque já mostra. E eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 3 anos e meio de idade. Meu pai faleceu num acidente automobilístico e eu fui criada pela minha mãe e o meu avô e minha avó. Então, a minha referência masculina é meu avô. E eu aprendi muito com a minha mãe e com o meu avô. Eles também são muito parecidos, né? Meu avô era o chefe da família e inspirava todo mundo e acabou me inspirando também. Eu me refiro, além de tudo, que minha mãe me ensinou, sempre me incentivou muito a estudar, né? Mas o meu avô, ele me levou para esse lado do voluntariado, entendeu? O meu avô, eu lembro que eu era bem pequena, o meu avô, ele ia nas casas das pessoas, assim, que a gente morava em Junquerópolis, numa cidade pequena, e meu avô conhecia todo mundo, né? E ele ia na casa das pessoas doentes, ele levava cesta básica para algumas pessoas, assim, que necessitavam. Ele trabalhava muito na igreja e eu acompanhava muito ele, né? É, e e fui o voluntariado, essa coisa de ajudar, foi uma coisa muito presente, muito natural na minha vida, na minha família, né? A minha mãe, depois ela trabalhou também, ela era coordenadora do Cantinho da Criança, que era um ambiente que tinha, o que o governo implantou nos anos 80, em que acolhia as crianças com menos condições para ensinar curso profissionalizante, orientar na escola. Então, o público era um trabalho assistencial, né? E minha mãe também, ela fundou o primeiro grupo de pessoas idosas, o Grupo Conviver, que era um grupo de convivência entre pessoas com mais de 60, né, idosas e sozinhas, que tinha muito. E ela fez uma transformação na região que nós morávamos, que foi o primeiro na Alta Paulista, e é um trabalho voluntário. Então, Você menciona. eu vivi nesse meio, né, do voluntariado e aí depois eu fui estudar. Até para entender um pouquinho sobre a questão do voluntariado, para quem às vezes tem esse interesse, mas ainda não foi para essa causa. Qual que é o sentimento que te traz? Né? Porque também não é um exercício tão simples ser voluntário, porque é doar-se para o outro de forma gratuita. E para você, o que significa ser voluntária? Você que já vem, né, desse histórico, como você traz aqui para nós. Bom, como eu já disse da minha história, é uma coisa assim bastante natural, né? Mas durante uns 20 anos da minha vida, desde que eu me formei até 2005, quando eu tive câncer de mama, porque você vai estudar,
trabalhar, né? Então eu vivi um pouco assim. Minha mãe continuou, né, fazendo esse trabalho, mas eu não tinha atividade, né? E por conta do câncer de mama, eu recebi ajuda e descobri naturalmente essa oportunidade. E naturalmente, eu comecei a trabalhar com voluntariado. Não foi uma coisa programada, entendeu? Sabe quando você... para mim foi super natural. Depois de alguns anos que eu comecei a perceber que eu já tinha isso comigo. Mas o que é difícil o trabalho voluntário. É bastante difícil, porque você trabalha, você vive com as mazelas da vida, né? E com as situações difíceis, mas ele é animador, ele te renova, ele te traz força. Você consegue estar 3 horas da manhã acordado fazendo um projeto em relação a isso. Em prol do outro. Em prol do outro. E quando você age quando isso é inserido de uma forma natural, o prazer e a satisfação, ela é muito grande, entendeu? Porque você recebe muito carinho, são coisas que nada compra, né? Então, eu acho que está nisso. E você tem essa prática no grupo Amigas do Peito. Eu passei a conviver com o grupo nem era formado ainda, era uma ideia, né? Foi idealizado pelo Dr. William Delgado, e ele foi o médico que me deu a notícia. E eu já havia reuniões, uma vez por mês, comecei a participar das reuniões, e durante o tratamento, quando eu podia, eu ia, porque nem sempre você consegue, e nisso havia aquela troca, né? Aquela troca, e de uma forma natural eu comecei junto com o Dr. Willy e com outras mulheres, a idealizar, nós precisamos formalizar o grupo. Aí, isso aconteceu em 2005 para 2006, e aquela convivência. Aí você está no final do tratamento ou no meio do tratamento, aí tem uma pessoa que está começando, é uma sequência, né? E aí você forma mais amizades, ajuda mais pessoas e começa a projetar. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos formalizar, nós precisamos ter uma sede, a gente precisa chamar a atenção da população, né? E qual que é a importância do Amigas do Peito? Até mesmo para quem não conhece, gostaria que você trouxesse assim, como que funciona e para quem quer participar também, né, desse grupo. O Grupo Amigas do Peito é uma associação sem fins lucrativos. Ele tem uma sede desde 2017 e ele é uma associação muito importante para a sociedade, né? Principalmente aqui em Bauru e nas cidades aqui em volta. O grupo que começou a alertar as pessoas sobre o câncer de mama, sobre a importância da detecção precoce, sobre a importância de melhora no atendimento para descobrir o câncer, para ter o tratamento ser rápido. Então, é uma associação que já tem 20 anos, né? Ela é muito importante para a sociedade. Tudo isso começou e aflorou na sociedade no momento em que era esquecida essa questão do câncer de mama, né? Então, é um movimento muito importante, são mulheres muito dedicadas e elas prestam um serviço na sociedade muito relevante. E para quem quer conhecer mais o grupo, como que faz? Tem o grupo Instagram? Tem Instagram, que é Amigas do Peito, tem o Facebook também, tem um site, Amigas do Peito, que também é bastante acessado, e ali tem todas as informações sobre programas. Uma mulher que descobriu que está com câncer de mama ou está fazendo o exame, ela pode procurar o grupo nas redes sociais, ela tem muita informação e tem também os horários e todos os programas que ela indo na sede e participando também de palestras, de atividade, é bastante completa as informações. Claro, você passou, né, pelo processo aí da descoberta da doença, fez o tratamento. Gostaria que você compartilhasse, inclusive, para mulheres que hoje
passam por tal situação, qual mensagem, qual conselho você compartilha, você que passou por essa experiência, e quanto tempo faz? Porque muitas acabam achando que ao descobrir é uma sentença de morte, né? Então acho que você pode falar com muito mais propriedade a respeito. Eu cresci numa época em que o câncer de mama era uma sentença de morte. Eu lembro quando eu era criança, tinha vizinho que tinha câncer de mama, ou tinha câncer, né, amigo, e não falava doença, falava tá com aquela doença ruim. Eu cresci nesse ambiente. E eu não sei por qual motivo, quando eu descobri que eu estava com câncer de mama, eu nunca me recusei a falar sobre isso. Eu nunca escondi, entendeu? Eu agi com uma transparência, com um entendimento, mas foi porque eu tinha certeza que eu ia passar pela doença e ia ficar curada. Então, para quem recebe a notícia, esse norte, essa esperança, essa confiança é muito importante. É muito importante. Eu tive em 2005, esse ano fez 21 anos, e eu lembro desde o primeiro momento, eu acreditei nisso, que eu ia passar pela doença, eu ia passar pelo tratamento e eu ia sair curada. E de que forma, inclusive, né, a família e o grupo Amigas do Peito também te ajudaram a passar por esse processo? A família é essencial, né? Embora você também tem que ser o sustento da família, porque quando eu contei para minha mãe agiu como se eu fosse morrer. Eu falava, mãe, eu não vou morrer. Ela chorou demais, ela ficou desesperada. Então você também tem que ser o alicerce para essas pessoas, para a família, né? Mas a partir do momento que você compartilha isso com outras mulheres, como aconteceu comigo no Grupo Amigos do Peito, você tem uma força que vem uma força, né? Que ela supera tudo, né? O apoio, o conhecimento, conhecer sobre o tratamento antes de acontecer, eu acho muito importante. Para mim foi muito importante. Porque as outras mulheres que eu conversei, elas me explicavam o que ia acontecer. E isso porque você já fica preparado, você sabe que aquela dor, aquele mal-estar, o motivo que ele está acontecendo não é porque a doença está agravando, é por causa do tratamento. Então é muito importante ter esse contato, não esconder, porque a partir do momento que tem gente que esconde, sofre o dobro. E você não escondendo, tem gente que não conta para a família, por exemplo. Eu acho isso um absurdo, porque você sofre em dobro. E a partir do momento que você compartilha, que você é transparente, você sempre está recebendo muita luz, muito apoio, muita oração, né? Então, e tudo isso faz muita diferença. Isso faz toda a diferença. E ainda com um grupo organizado, como aqui em Bauru tem a sorte de ter o Grupo Amigos do Peito, é melhor ainda, né? Vamos entrar um pouquinho na questão profissional agora. Quando você vem e decide estudar engenharia civil. Compartilha para a gente, porque é uma área também que, né, você enfrentou seus desafios, não só nela, como na questão como perita criminal. Bastante. Conta para a gente. De uma certa forma, eu acho que cada um nasce com um dom, né? Eu sempre fui muito boa em matemática, péssima em história e biologia. Mas em matemática eu fui sempre... tirei ótimas notas, estudava com facilidade, quase não precisava estudar muito. E quando eu tinha 15 anos, a minha tia tinha casado já há algum tempo com meu tio Edson, que ele era engenheiro, né? Ele é engenheiro, aliás, graças a Deus. E o meu tio tinha um escritório de engenharia na cidade. E eu tinha essa curiosidade, sabe? Eu gostava de desenhar, mas o meu desenho era técnico, não era desenho artístico, né? E eu comecei a trabalhar no escritório do meu tio, meio período. Eu estudava de manhã, à tarde, e ele contratou um desenhista para me ensinar a desenhar, porque o projeto era tudo feito à mão, não é igual hoje, que é no AutoCAD, né? Era tudo feito à mão, e
E eu trabalhei lá 3 anos e nisso consolidou a minha vontade de ser engenheira, porque é uma coisa assim que eu sempre gostei de fazer as coisas, né, desse lado da engenharia. E era bem difícil, mas eu acabei descobrindo isso. Eu falo que foi pela oportunidade que meu tio me deu, né? Uhum. E aí estudei bastante para entrar na faculdade de engenharia e, foi dessa forma que fui para aquele ambiente muito masculino, né? A faculdade de engenharia. Quando eu entrei, tinha 80 vagas, acho que não, 120 vagas na faculdade, entrou 12 mulheres só, de 120 vagas. Então, era um ambiente bastante masculino e de bastante desafios também. A faculdade de engenharia é muito difícil e mulher gosta muito de... A gente é menos centrada que os homens, né? A gente gosta de cuidar da beleza, cuidar da roupa, e fazer engenharia não dava. Então, sabe essas coisas de menina e os homens não, os homens estudam muito, tal. Então, foi difícil, mas graças a Deus eu me inseri ali e E você, os desafios não se limitam, porque eu trouxe aqui também a questão como perita criminal. De repente você está também nessa função, até hoje você exerce, inclusive. sim, E certamente passou por muitos desafios. sim. Compartilha com a gente também. É, Como que foi ingressar nessa área? foi por acaso, né? Eu confesso, é até uma história bem engraçada. Mas eu falar para uma pessoa hoje em dia, eu sou perita criminal por acaso? Não, é por acaso, mas eu descobri já dentro da perícia que era uma função, uma atividade que eu quis continuar. Mas eu entrei na perícia meio por acaso. Assim que eu me formei, no mês seguinte, eu comecei a trabalhar no escritório regional de planejamento, que era o escritório regional do governo do estado. Então, lá eu acompanhava as obras que o estado investia nas cidades da região, desenvolvia projetos no escritório, mas também era no escritório político, né, do estado. E além da parte técnica, também era no escritório político. E lá nesse escritório, o diretor era um escrivão de polícia aposentado. E abriu concurso para perito. Na região não tinha, eu era em Dracena, na região não tinha polícia científica, polícia técnica chamava antigamente. Então ia abrir um posto da polícia técnica lá. E ele me chamou e falou: eu acho que você devia prestar esse concurso, porque enquanto eu estiver aqui, você está aqui, você é técnica, você está trabalhando, tal, mas pode mudar o diretor pode não querer outra pessoa, com outro engenheiro aqui. E começou a falar para eu prestar o concurso. E teve uma certa resistência da minha parte, também por falta de conhecimento do que era. E ele começou a me explicar e tal, e eu fiz inscrição, fui a última pessoa a fazer inscrição, no último dia. E quando eu fiz a inscrição, paguei a taxa no banco. Você ia lá no banco, pagava a taxa, levava lá aquele papelzinho. Aí a pessoa que fez a minha inscrição lá na delegacia seccional, a hora que eu estava saindo no portão, ela foi lá no portão e falou assim: viu, a sua inscrição não vai ser aceita. Você quer do papel, pegar o dinheiro de volta no banco? Falou isso para mim. Mas por quê? Eu falei assim: não, porque você não tem diploma. Como eu tinha me formado, o diploma demorava 1 ano para sair. Uhum. Aí, só que eu levei um atestado de conclusão, eu tinha feito o Nesp, era tudo, né, legalizado, eu tinha a carteirinha do CREA já, mas não tinha o diploma. Aí ele falou assim: se você quiser deixar a sua inscrição, mas ela vai ser indeferida, porque você não tem diploma. Aí eu falei: não vou, não é possível que eles vão indeferir minha inscrição. Eu fiz numa escola estadual, renomada, né? E deixei. Aí saiu, foi deferida a minha inscrição.
Eu fiz a prova, até quando eu fui fazer a prova, eram 3 provas. A minha mãe falava assim: vê se você não vai lá, não vai fazer as coisas erradas para você não passar, né? Porque eu não sabia se eu queria. Porque o plano foi, eu passando, eu ia fazer academia de polícia, que é um curso de 9 meses, e eu ia descobrir durante esse curso se eu daria certo para trabalhar nessa profissão. Se não desse certo, eu tinha pedido afastamento sem remuneração. Eu voltava para o meu trabalho no escritório de planejamento. E aí fiz a prova, matemática e física, eu acho que acertei tudo, né? Depois teve as outras provas, oral, redação, tal, passei, entrei. Tinha 5 vagas. E aí começou, e durante a academia de polícia, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero fazer. Era um mundo, assim, espetacular, né? Era uma novidade para mim, tudo era muito bacana, tudo era uma novidade. Você insere a técnica, a ciência, né, na investigação. Então, eu me descobri ali e falei, não, é isso aqui que eu vou fazer, e fui. E nessa sua longa trajetória, o que mais marcou ou quais situações que te marcaram que você pode compartilhar conosco, inclusive? E na perícia, a gente vive muitas situações muito difíceis, né? Aí que você vive com as mazelas, com as tristezas, mas, de uma maneira geral, o que é bacana é que você fica buscando elementos para uma verdade, né? Para trazer uma verdade, para trazer uma justiça. Então, tudo um pouco traz uma satisfação bastante grande, né? E eu passei por momentos assim que me marcaram de muita tristeza, mas eu não gosto muito de contar. Não, sim, pode ser. Os marcos também são os marcos positivos, né? Dentro desses marcos, os marcos positivos que você vivenciou na sua trajetória profissional. O reconhecimento, né? A tranquilidade de você de fazer um trabalho que é difícil, porque é um trabalho difícil, mas se você trabalha com dedicação, buscando a verdade, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, na dúvida, você sempre tem que estudar mais, pesquisar mais, para você só colocar no laudo o que você tem convicção, o que você tem prova material, né? Então, embora a perícia ela seja um trabalho difícil, mas ela é muito sustentada, porque ela é sustentada na ciência, entendeu? Sim, 2 e 2 é 4. Muito bom, muito bom. Então, eu acho assim que a engenharia é dos cursos que mais se encaixa na perícia. Tudo bem, tem a DNA, a parte de química, biologia, mas num contexto geral, a engenharia encaixa muito. A engenharia é muito exata. Eu vou pedir para que você deixe, na verdade, um conselho para as mulheres, né, que realmente têm vontade de seguir um sonho, mas ainda não deram esse passo. Você que traz aqui várias informações para a gente, não só para a questão da saúde, na questão da saúde, como também na vida profissional, né? Qual dica e conselho que você deixa para as mulheres que querem dar o primeiro passo, mas ainda têm uma certa resistência? Mas antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e a gente volta falando logo mais. Tá joia. Você não saia daí, continue com a gente, voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária e o bate-papo é com ela, Clara Vasconcelos. Antes do nosso intervalo, então, havia solicitado que deixasse um recado para as mulheres que sonham, porém, às vezes, são interrompidas pelo medo até mesmo, ou por questões de enfrentar desafios. Você que tem uma trajetória aí, que compartilhou conosco há pouco, qual dica ou conselho que você deixa para todas nós? Falando nas mulheres, né, eu vejo assim que
Hoje em dia a gente muitas mulheres estão à busca de um reconhecimento em função das redes sociais, né? Um reconhecimento que às vezes ele é muito pequeno para a vida. E nós precisamos alertar as mulheres mais novas, acho que todas as mulheres, que tudo que a gente quer nessa vida, a gente precisa começar de uma base, né? Uma base de dedicação, concentração, de estudo. Para tudo a gente precisa estudar. Tudo, né? Você precisa, ainda mais hoje com tanta tecnologia, você vai ligar um forno, não é como o forno de antigamente, já é cheio de tecla e buscar tudo o mais. conhecimento mesmo. Então, eu acho que a base de tudo está no conhecimento, está no estudo. E a gente precisa aproveitar quando a gente é jovem para se dedicar ao estudo, se dedicar a construir elementos para que no futuro você consiga ter uma profissão bacana, desenvolver, ter reconhecimento e ter satisfação. Você se sente realizada na sua profissão? E até aproveitando também nessa questão da pergunta da realização, é uma profissão que também não é fácil de se trabalhar. Como que você faz para lidar com a questão da separação da emoção para a razão? E com a razão diante do seu trabalho? O perito criminal, né, e isso é uma coisa que eu aprendi desde o começo, a gente precisa colocar uma barreira emocional. Como um muro. Sabe, um muro é uma barreira. Você chega num local de crime ou vai fazer até mesmo alguma perícia em laboratório, você tem que ler o histórico, você sabe o que aconteceu, mas você tem que viver com uma barreira emocional, porque a técnica é lá que vai substanciar a conclusão daqueles elementos que você vai concluir. Mas para a nossa saúde mental e para a gente não se envolver nos casos, a barreira emocional é muito grande. A gente precisa ter esse desenvolvimento. E eu acho que seria até bacana nas outras profissões as pessoas pensarem assim, mas só que a barreira emocional ela é diferente da barreira com a pessoa. Eu lembro que quando eu trabalhava em Dracena, uma cidade pequena, nós fomos os primeiros peritos lá na cidade e na região. Então, tinha um crime, um acidente, qualquer outro tipo de crime. Chegava a perícia lá, juntava aquele monte de gente para assistir. E as pessoas, principalmente eu, que era mulher, elas me taxavam, elas tinham uma ideia de que era uma pessoa fria, calculista. Não tem nada a ver comigo. Né? E foi uma coisa que me marcou bastante, muita gente. Esse julgamento. Né? E em outras profissões tem isso. Né? A gente, com a parte material, nós podemos colocar uma barreira emocional, mas com as pessoas, não. Até porque você traz também a questão do voluntariado. Isso é um exercício de amor para com o próximo, Clara. Sim. Então, são coisas que, para que a sua profissão ela realmente aconteça, né, com eficácia, é necessário ter esse distanciamento do emocional para a razão, seria. A gente não pode se envolver emocionalmente com a situação, né? Mas isso não quer dizer que você é uma pessoa fria, uma pessoa calculista. E isso mudou muito depois que eu comecei também a trabalhar no voluntariado. Muita gente começou a me ver também de uma outra forma, que é a forma que eu sou na realidade, né? E antigamente, quando eu era mais nova, no começo da carreira, eu sofria um pouco, porque sofria, mas também assim, tinha aquele lado bacana, né? Uma pessoa me conhecia no salão, bater papo, não sei o quê.
Aí outro assim, nossa, eu pensava que você era uma pessoa completamente diferente. Então isso te traz uma satisfação, né? Mas tinha umas pessoas que foi trabalhar uma moça em casa, ela descobriu que eu era perita. Ela não quis trabalhar mais na minha casa. Chocou de alguma forma. É o desconhecimento muitas vezes, né? Né? Por isso que é importante o que você trouxe aqui para nós. Buscar conhecimento para que as coisas realmente sejam vistas de uma forma diferente. E até quero aproveitar, porque nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, e você gostaria de compartilhar algo mais que não foi perguntado e também aproveitar e deixar um recado para quem nos acompanha, aquilo que estiver no seu coração. Bom, especialmente esse mês que a gente está no Outubro Rosa, eu quero deixar uma mensagem de amor, né? Eu acho que as mulheres, elas precisam primeiro amar a si próprias. E isso está em cuidar da saúde física e mental, em se preparar e não ter medo, enfrentar, né? Muitas mulheres não fazem um autoexame, não faz mamografia porque ela tem medo de descobrir um câncer de mama. E descobrir um câncer de mama não é um problema. Ele é o início da solução. Né? E é bastante importante e que as mulheres pensem nisso, se cuidem, façam exercício, cuidem da vida, da saúde, e no caso de eventualmente ter uma doença, o enfrentamento, o quanto antes souber da doença, é um caminho para a cura, né? E a confiança também, confiança em Deus, a confiança de que passar por não só no caso a gente está falando de câncer de mama, mas por qualquer outra situação de enfrentamento e de certeza de que amanhã vai ser melhor que hoje e assim sucessivamente. Então, a vida não é fácil, né? Então, mas a gente precisa ter essa força, ter essa confiança e se preparar para, quando for necessário, a gente estar forte, né? Tanto para subir mais, como também para enfrentar uma barreira que de repente pode aparecer. Muito bom, Clara. Muito obrigada pela sua participação aqui no bate-papo do Conversa Diária. Desejo para você sucesso, que você continue fazendo a diferença por onde passa. Tudo de bom para você. Obrigada, muito obrigada, a TV. Foi um prazer estar aqui com você, né? Reencontrando depois de tanto tempo, e foi uma satisfação. Muito obrigada. Obrigada, sucesso. Obrigada. Então encerramos o nosso bate-papo do Conversa Diária hoje com Clara Vasconcelos, essa mulher que faz então dos obstáculos, dos desafios, oportunidades. E como ela trouxe aqui para nós, que possamos nos cuidar todos os dias, olhar para a nossa saúde, fazer exercício também, né? Uma outra dica importante deixada aqui por Clara também. E aqui, claro, eu vou deixando para você o meu forte abraço e minha gratidão por você nos acompanhar até aqui. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.